Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer uma mensagem poderosa de Deus, um devocional, com o objetivo de nós meditarmos na palavra de Deus, num texto bíblico, num tema, para que nós possamos cada vez mais crescer na palavra de Deus e isso também nos fortalecer. E também para podermos sermos usados para fortalecer outras pessoas. E o tema de hoje é: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais eficaz que espada de dois gumes. Amém? E para que nós possamos falar sobre esse texto, sobre esse tema, nós vamos para o texto bíblico que está em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Que diz assim para nós: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Isso nos faz refletir, queridos, por que a palavra de Deus é tão importante? E aqui eu preciso ter um cuidado muito grande, porque em muitas denominações por aí se criaram concílios, reuniões, supostas experiências sobrenaturais, aonde acrescentaram à Bíblia ou criaram leis, doutrinas que não são bíblicas. E isso nos faz refletir. Será que isso que está fora da Bíblia, ela também tem o mesmo efeito da palavra bíblica? Não. Definitivamente não. Tudo e qualquer coisa fora da Bíblia, queridos, é heresia. Pode ser experiência, pode ser um anjo. A Bíblia diz que mesmo que seja um anjo que ensine outro evangelho, maldito seja. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus e proveitosa. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que além de dizer que ela é viva e eficaz, ela diz que ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta. O que é apta? Ela é suficiente para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Então a Bíblia para nós, queridos, ela é um ensino suficiente. Ela traz para nós um ensino suficiente, os princípios e as leis, para que nós possamos viver plenamente em obediência ao Senhor. Qualquer outra coisa, leis, doutrinas, mesmo que sejam concílios, entre vários líderes de igreja, entre uma experiência sobrenatural que seja, isso não significa que vem de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quando Deus falou, por exemplo, com Josué, quando ele assumiu ali o lugar de Moisés, Deus falou para ele algo muito importante. E olha só o que eu quero trazer para você também aqui, ó. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Ou seja, se a palavra de Deus, se Deus ele fala para Josué, o próprio Deus fala para Josué, para ele meditar, ler
a palavra, para que ele possa cumprir fielmente tudo que está escrito aqui na Bíblia, é porque a Bíblia é suficiente. É suficiente ao ponto de tudo que Josué pudesse fazer, pudesse prosperar e ser bem-sucedido. Então não precisa de um outro ensino, de um complemento, um livro que complementa a Bíblia ou que traz uma interpretação da Bíblia, como existem por aí. São vendidos muitas vezes um livro como complemento da Bíblia. Você pode ter um livro que te ajude a entender a Bíblia, ajuda a mencionar, a contar muitas vezes a tradição, a cultura daquele lugar. Isso é normal hoje em dia, né? São coisas para ajudar a entender melhor a Bíblia. Mas um livro que completa a Bíblia, porque foi dado por uma pessoa que teve uma experiência, porque teve uma experiência sobrenatural com um anjo, ou porque alguns líderes se reuniram, isso é heresia. É heresia. E eu tenho que entender isso, queridos, de uma forma. Eu não posso levar isso para um lado pessoal, por um lado onde um lado religioso, né? Eu tenho que olhar para essa situação, falando da Bíblia, que a palavra de Deus é viva e mais eficaz do que uma espada de dois gumes, olhar para essa mensagem e entender que a palavra de Deus é suficiente para nos ensinar. Veja, o apóstolo Paulo mesmo, quando ele ilustrou ali sobre a armadura do cristão para lutar nas regiões celestiais contra os demônios, espíritos malignos, uma batalha espiritual, ele cita a palavra de Deus. Efésios 6,17, ele diz basicamente assim: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, vou colocar na tela para você aí melhor, para você visualizar. Olha só. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? É a palavra de Deus. Ou seja, é a Bíblia. Então a Bíblia, queridos, para nós é algo poderosíssimo. Por que a palavra de Deus, que é viva, eficaz, mais afiada que uma espada de dois gumes, ela é tão poderosa assim? Ah, porque é a palavra de Deus, pastor. Mas olha só, o livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, ele traz uma explicação melhor. Olha só. Não me envergonhe do evangelho, ou seja, da palavra de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela é comparada, quando ela diz que a palavra de Deus é viva e que ela é comparada com uma espada, mais afiada que uma espada de dois gumes, ela está querendo dizer que é porque ela é o próprio poder de Deus em escrituras. É o próprio poder de Deus em letras, em formato de letras. Que quando usada, quando praticada, quando declarada e confessada, ela tem um poder muito grande em nossa vida. Um poder muito grande. É por isso que Deus falou para Josué: não se afaste desse livro, medita nele de dia e de noite, para que tudo te ocorra bem, para que tudo que você faça prospere, para que tudo que você faça seja bem sucedido. E esse devocional de hoje, amados, ele é praticamente para dizer para você que esse devocional não é apenas a leitura de alguns versos. Até porque aqui no canal, né, no Ministério Zoe, nós temos o devocional. De segunda a sexta, nós temos a leitura da Bíblia, que sai a 1h da tarde. Ou seja, você tem a palavra, você tem o ensino, você tem a leitura da Bíblia, tudo para te ajudar e te acrescentar. O devocional é para você iniciar um dia ouvindo a palavra de Deus. E essa palavra
que muitas vezes vai servir de espada para que você possa guerrear no seu trabalho, no seu dia a dia. O texto bíblico que nós trazemos é para que você muitas vezes possa meditar e usar no seu dia a dia e declarar que realmente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais afiada que uma espada de dois gumes. É ela, querido, que ela é suficiente para poder te trazer ensinamentos sobre todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Financeira, profissional, sobre a vida, sobre o casamento, sobre a família, sobre doenças, doenças emocionais, sobre batalhas espirituais. A Bíblia ensina sobre tudo. E ela sempre reforça que se nós seguirmos ela, nós seguimos fielmente a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor nos acompanhará. Ou seja, a mesma palavra que é viva e eficaz, que é o poder de Deus, me abençoa e a mesma palavra faz com que eu também possa lutar. A palavra de Deus é uma arma que me abençoa, que faz com que eu possa me defender e também que eu possa atacar. Veja, o próprio Jesus Cristo, no deserto, ele usa a palavra de Deus para vencer Satanás. Ele usa a palavra de Deus, alguns versos bíblicos de Deuteronômio, para poder vencer o inimigo e vencer o maligno. Então isso para nós basta. Não precisa de invenções, não precisa de novas leis, de novos ensinos, supostas teorias ou experiências espirituais que foram criadas para supostamente acrescentar a Bíblia. Isso não passa de heresia. E a Bíblia diz claramente: ai daqueles que mexer uma vírgula, um tio, remover dessa palavra. Ou seja, porque a palavra de Deus ela é suficiente, porque senão não seria dito isso. Amém? Eu quero poder estar orando por você, abençoando o seu dia em nome do Senhor Jesus e também pedir a você, fazer um convite a você, para que você possa curtir, comentar, compartilhar a nossa live. Eu preciso da ajuda de vocês, para que vocês curtam, deixa o seu like, é gratuito, para que você compartilhe, para que você comente, deixa lá o seu graça e paz, a sua pergunta, o seu comentário, a sua sugestão e também se inscreva em nosso canal. Amém, queridos? Vamos orar? Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã. O dia deles apresentar ao Senhor, a vida, a casa, a família e tudo, Pai, que eles têm consagrar ao Senhor e apresentar ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor para a vida deles, Pai. Para que eles tenham um dia repleto da bênção, da graça do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.